Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Badia, estou aqui junto com o Pedro Matos. Nós somos head de alocação da InvestSmart. Hoje a gente vai conversar com o Roberto Atush, ele é o fundador e CEO da On Research. Bom, vamos lá. Roberto, é prazer estar com você aqui. Te agradece bastante aí seu tempo, sua disponibilidade. E, bom, queria que você falasse rapidinho um pouquinho sobre você, sobre a casa. Não, obrigado pelo convite. Eu sou o fundador e CEO da On Research. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no sell-side. Comecei no sell-side como analista, cobri o setor de petróleo, alimentos, mas eu fiz toda a minha carreira no sell-side como analista de bancos, cobrindo instituições financeiras, basicamente no Credit Suisse e no Barclays. Fui head de research também, fui conselheiro de empresa, tive gestora e tive a ideia de montar a On Research há mais ou menos 3 anos e meio. É uma plataforma de research independente, onde a gente tem vários analistas no mundo inteiro produzindo conteúdo, e é um modelo onde o interesse está totalmente alinhado do cliente com a casa. Por quê? Porque o analista é remunerado de acordo com a produtividade dele, quantos relatórios ele escreve e como que o cliente avalia cada relatório que ele escreveu. E o nosso foco hoje é muito global, é muito em cima de macro global e BDRs. Então a gente tem cobertura das 100 BDRs mais líquidas do Brasil, aqui da B3, né? Uma parceria nossa com a Morningstar, mas temos também uma rede de analistas nossas que foi construída ao longo do tempo, e eles cobrem não só commodities, sistemas como macro global, mas também algumas outras BDRs. Então, a gente escreveu bastante sobre essa saga do Twitter envolvendo o Elon Musk, escreve bastante sobre Tesla, entre várias outras ações. Pô, maravilha. Bom, você é o responsável pela carteira global, né, de BDRs. A gente estava dando uma olhada. Você tem uma posição relevante em Ásia, né, ali, principalmente na parte de microchips e Taiwan. Tem 2 posições também no setor de varejo da China. E a gente queria saber assim, como é que vocês enxergam esse atrito que está tendo na região agora, né? Tem muitos gestores que defendem ali o escudo do silício, no sentido de que não era do interesse nem da China, nem dos Estados Unidos atacarem a região por conta de serem dependentes também dos microchips. Como é que vocês enxergam o risco de você investir em tese nesse sentido? E se vocês acham que, através das BDRs, por ser exposta indiretamente ao dólar, acaba que você tem um hedge natural por conta do mecanismo. Como é que está a posição da casa em relação a isso? Não, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, quer dizer, como pano de fundo, eu queria colocar que o brasileiro investe muito pouco fora do Brasil. Todo brasileiro é naturalmente exposto ao Brasil. Se um cliente da InvestSmart tem uma padaria, um médico, um dentista, o negócio dele vai bem se o Brasil for bem. Não é uma coisa de uma pessoa que é empregada, que é executivo de uma empresa. Então, ele não pode correlacionar o patrimônio dele, que é o que ele tem investido hoje, com a renda futura que ele vai receber, que essa renda depende efetivamente do Brasil e bem. Então, por isso as pessoas têm que diversificar. Então, é muito importante no fato do BDR dele ser em dólares. Então, eu recomendo que o investimento fora do Brasil não seja redeado, que você faça isso numa moeda diferente. Eu acho que, no caso da Ásia, a China, no geral, quer dizer, ficou muito barata em relação aos Estados Unidos. O valuation relativo da China está no ponto mais baixo em 20 anos em relação aos Estados Unidos. Eu acho que a China é um transatlântico, esse transatlântico já começou a virar. Obviamente o Giba vai falar um pouco melhor depois, porque ele entende muito sobre China, Ásia, mas a gente, apesar de não esperar grandes estímulos, eu acho que vai ter alguma aceleração do crescimento na China e eles estão buscando muita qualidade e estabilidade. Sobre a questão de Taiwan, eu não tenho medo. Eu acho que, obviamente, foi uma provocação totalmente desnecessária da Nancy Pelosi. Ela provavelmente, não sei se tem uma agenda pessoal ou não, mas as fontes, por exemplo, a própria Casa Branca tentou dissuadi-la dessa viagem, e aí depois vão tentar jogar panos quentes. Todo mundo sabe, a China é muito intransigente com essa questão de One China Policy. Então eu acho que, e aí a resposta da China, eu acho que ninguém seria louco de imaginar que a China fosse ou derrubar o avião da Nancy Pelosi, ou enfim, numa outra hipótese, que escoltassem, que alguns caças chineses escoltassem o avião dela e não deixasse pousar. Acho que não deixou isso acontecer. Então lá, fizeram os testes lá, jogaram, enfim, fizeram os testes por cima de Taiwan. Vai continuar essa tensão. Em algum momento, no longo prazo, a China vai tentar tomar efetivamente o controle da ilha,
mas eu acho que eu não apostaria num confronto agora. Nessa nova Guerra Fria, eu acho que os dois lados vão tender a ser responsáveis e tatear isso com muito cuidado. Não, maravilha. Então você realmente acredita nessa teoria do escudo do silício, né? Que acredito, totalmente. Não, maravilha. Para quem não sabe, essa teoria defende que não é do interesse nem dos Estados Unidos nem da China invadir e ter um confronto armado, porque as duas dependem das fábricas, principalmente de microchips da região. Exato. Não, o mundo para sem isso. Exatamente. Não, já teve um desencontro da cadeia global recentemente e ainda não repôs o que é necessário, né? O mundo está se readaptando, né? Perfeito. Mas, vamos lá, trocando um pouco de assunto agora, muito se especula sobre a Europa, né? Com todas essas questões que a gente está tendo aí vindo do Covid mesmo, todo esse estímulo dos bancos centrais, inflação, agora essa crise energética que não se dá só pelo petróleo, mas também na questão do abastecimento do gás natural, principalmente a Alemanha aí sendo mais afetada. Como é que você está enxergando aí toda essa questão? O inverno está chegando agora também, como é que você vê aí, como é que vai ser o cenário aí nos próximos meses? Não, eu acho que esse é o principal fator de risco global hoje. E as pessoas elas falam da crise energética do inverno, mas elas estão se esquecendo, quer dizer, que a Europa está na maior seca dos últimos 70 anos. É uma seca, assim, uma tragédia. A gente está, acho que há semanas, das fábricas e das usinas de carvão que tiveram que ser religadas na Alemanha não conseguirem funcionar, tá? Porque o rio Reno não tem calado, os navios não conseguem chegar. Tá? A situação está dramática desse ponto de vista. Então parece que esse ano assim, foi a tempestade perfeita que aconteceu na Europa. Guerra, pandemia, e agora, quer dizer, nevou muito pouco no inverno, praticamente não choveu até antes do verão, e depois muito calor, evaporando. Mas, quer dizer, esse é o principal fator de risco que tem que ser olhado. Não só a União Europeia já tem um plano com guideline para que se economize 15% de gás. E eu acho assim, alguma recessão na indústria ela vai acontecer, já está contratada. O que eu acho que seria realmente um fator de risco, algo muito complicado, é se você tiver que ter racionamento de energia no inverno. Aí eu não falo nem pela questão econômica, mas muito mais disso provocar tensão social ou alguma ruptura política. Eu acho que isso é algo que as pessoas têm que ter em consideração. Mas, se isso não acontecer, tem bastante upside na Europa também. E uma outra questão, que aí não é nem o Black Swan, é o White Swan, que seria uma excelente notícia para o mundo inteiro. Normalmente, o mercado é a coisa que a gente pensa por último. A tragédia humana seria um acordo de paz colocando fim à guerra na Ucrânia. Tá? E aí traria os preços de commodities para baixo. Já teve um acordo que permitiu a exportação de grãos. Então, essa questão é o principal fator de risco. Beleza. Roberto, agradeço aí o seu tempo, tá? Imagina, eu que agradeço. Foi excelente aí ter esse bate-papo com você. Trouxe bastante aprendizado. E, bom, é isso. Obrigado, viu? Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado. Boa feira para você.